Boa noite, tô fazendo a noite. Minha apresentação é pessoal, é sobre mim mesma. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, de onde que eu vim, meus pais. Eu acredito que tudo que a gente não tem a base é familiar. Eu moro com meu pai, o José e a Senilda. Conosco mora minha irmã e o filhinho dela, João Pedro, de 2 anos. Os meus pais vieram novos da Bahia para São Paulo tentar a vida, logo depois de casados. Já faz em torno de uns 32 anos. Meu pai trabalha, minha mãe é dona de casa, sempre cuidou da gente. Meu pai sempre me incentivou, meus pais, na verdade, sempre me incentivaram a estudar, a lutar pelos meus sonhos. E com 15 anos eu escolhi fazer um curso de assistente administrativo no Senai. Nesse curso eles indicaram a gente para o nosso primeiro emprego, que no meu caso foi na Warner Bros. Que eu acredito que tudo que eu aprendi sobre o ramo empresarial foi lá. Foi um grande aprendizado para mim, sou muito grata à oportunidade. Lá atrás a gente foi rotativo, a gente trabalhou em várias áreas para a gente se identificar com qual área, qual departamento nós gostávamos mais. De lá eu trabalhei na Skechers, na Itapecuru, na Inova e atualmente na Oxiteno. Nas outras empresas eu trabalhei em outros departamentos, como regulatórios, assistente de diretoria, comercial, e hoje eu identifico o que eu gosto de trabalhar e o que eu não gosto. As duas áreas que eu não gostei de trabalhar foi o contas a pagar e a receber, devido à alta pressão e o estresse da área, que eu acredito que no caso seja porque era uma empresa pequena, que dependia muito dos pagamentos e eles confiavam demais em alguns clientes e eu acabava me estressando porque eu gosto das coisas certas, organizadas, muito mais questão de pagamentos, recebimentos. Eu acredito que isso deveria ser um pouco rigoroso e que na empresa não era. Atualmente trabalho na área comercial, que em outras empresas eu não era como uma área que eu era bem vista para mim e que eu acreditava que não tinha um perfil e que me provou totalmente ao contrário, que eu tenho perfil da área comercial na Oxiteno. Gostei bastante, me desenvolvi muito e pretendo continuar me desenvolvendo nessa área ou tentar algumas outras áreas que eu gosto da empresa, aprender um pouco, ver outras formas de pensar, outras maneiras de agir. Os meus hobbies atualmente, meus hobbies que eu acredito que isso muda com o passar dos anos, atualmente são viajar, a leitura que eu nunca deixei, e cinema e séries, e sair com os meus primos e o meu sobrinho. Viajar, na época da faculdade eu não podia tanto pela falta de questão monetária e pela questão de tempo que eu trabalhava e estudava, então eu fazia os trabalhos e estudava ou viajava. Eu optei em terminar a faculdade. E depois eu fiz várias outras viagens e que mudou a forma de eu ser, de pensar e de agir, porque às vezes eu questionava a atitude de algumas pessoas, as pessoas do interior, elas têm algumas manias que me incomodavam muito e eu não compreendia, e eu simplesmente julgava. Hoje o que eu achei que é errado. E depois que você se passa a viver e a conviver, e você vê a atual necessidade da pessoa, a atual maneira de a realidade dela, você começa a compreender por que elas pensam e agem daquela maneira, e que na casa em São Paulo, em cidades grandes, não tem aquela mesma necessidade, aquela mesma preocupação, que são outras. Isso me mudou muito o que eu sou, e eu não pretendo parar nunca de viajar, ou nem que seja tipo 2 dias, 3 dias, um feriado, pagar caro, eu vou pagar, vou continuar viajando, porque cada dia que a gente viaja, que a gente conhece uma pessoa, que a gente experimenta uma comida nova, que a gente vê algo novo, você muda. E a partir do momento que você muda, você não volta a ser o que você era antes. Uma vez, uma vez alterado, para sempre alterado. A outra hobby, que eu falei que nunca me deixou, foi a leitura. Começou no primário, uma professora fez o clube de leitura, até então eu não lia com frequência. E deu um livro adequado para a idade na época para cada um aluno. O meu livro foi A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. E eu digo que esse livro me marcou muito porque eu não consigo esquecer. É um escritor que eu admiro muito, que eu gosto muito, li todas as obras possíveis que eu pude encontrar na época. E eu não lembrava, mas meu pai me contou um tempo atrás de um caso que eu cheguei em casa falando: pai,
Eu estou apaixonada, pai. Uma criança de 10 anos apaixonada, você se assusta, né? Aí meu pai, do jeito dele, né? Menina, você tem 10 anos, você nem sabe o que é amor. O que você tá apaixonada? Pai, mas ele escreve tão bem. Aí o meu pai deu risada de alívio e perguntou: Que livro? Quem não escreve tão bem? Pai, o escritor é Pedro Bandeira, pai. Na biblioteca só tem 2 livros, eu queria ler mais. Meu pai ficou tão aliviado que foi lá e comprou mais 3 livros pra não ter mais problema. E eu não lembrava desse caso. E ele me contou há pouco tempo. E ele sempre incentivou para que eu continuasse lendo. Nunca questionou o que eu lia, o que eu não lia. Nunca me cobrou estudos, porque ele sempre viu que eu fazia trabalho, não tirava nota ruim. E eu sempre falava para ele que o meu desejo era ter uma biblioteca dentro de casa. Pelas nossas condições, pelo tamanho da casa, não cabia uma biblioteca, não tinha um cômodo para isso. E quando a gente foi se mudar, meu pai pegou o quarto maior, deu pra mim, falando que agora eu podia colocar uma estante bem grande pra colocar os meus livros. Que foi o que a gente fez. A gente mandou fazer o quarto. Eu tenho uma estante que já tá lotada de livros, não tem mais onde colocar. Fica na escrivania, no guarda-roupa. E que ele continua incentivando esse meu hábito, que ele sempre gostou e eu também. E eu não gosto de ler só livros bobos ou com conteúdo. Mas eu acredito que tem momentos. Tem momentos que eu estou muito estressada, não quero ler algo que me questione a forma de pensar ou de agir ou a sociedade. Então eu leio simplesmente por ler, para sair da realidade, para me tirar do estresse. E tem momentos que eu estou reflexiva, estou questionante, filosófica, aí eu leio livros que questionam, tipo, a justiça, Mundo de Sofia, e aí eu procuro ler livros assim. Os meus pais, a minha família é de outra realidade. Eles tiveram uma outra infância. Então, cinema, parques, museus que a gente costuma frequentar hoje, meus pais e os meus tios não frequentam. Eles não têm esse hábito, esse gosto por essa cultura. Então, eu costumo, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, sair com o meu sobrinho e meus primos para incentivar eles gostarem disso, porque como os meus tios, os pais deles, no caso, não têm esse gosto, eles não sabem explicar por que ir, por que fazer. Então eu vou, mostro um pouquinho pela idade deles, no adequado, para que eles aprendam a gostar de outras coisas também. Isso é um pouquinho sobre mim. Até logo.